campanha que a gente tem feito aqui na igreja foi esse período de um mês, nas terças-feiras, e o propósito é unidade da igreja, para que seja quebrado todo qualquer tipo de divisão, de dissensão, porque a igreja precisa andar na unidade, amém? E a gente sabe que a igreja somos nós, que representamos os membros do corpo de Cristo. E aqui eu tenho hoje uma leitura para a gente fazer, e vamos fazer uma meditação, que foi, você pode ver, irmãos, que desde o início da igreja, já começava a existir alguns tipos de desavenças entre os irmãos. E tudo isso também era gerado em função da falta de quê? De maturidade cristã, né? Mas não é só por falta de maturidade, porque às vezes tem muitas pessoas que conhecem a palavra já tem tempo, e mesmo assim ainda cria esse tipo de ambientes que não são agradáveis, né? Na comunhão dos santos. Mas aqui no texto, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim a palavra: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Amém? Eu vou fazendo algumas leituras aqui, e vou fazendo algumas reflexões desse texto. Aqui, irmãos, é a igreja de Corinto. Nesse período, Deus usava muito um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um homem que instruía as igrejas, orientava, ensinava. E aqui ele escreve a igreja de Corinto, aos coríntios. E quando ele envia essa carta para orientar a igreja, uma das áreas que ele vai falar aqui é na área da união e da unidade da igreja. Quando a gente vê o texto, ele está vendo, na realidade não está ali em Corinto, ele está ouvindo informações de que a igreja estava tendo dissensões, divisões. E quando se unia a igreja, elas faziam tipo uma reunião e que discriminava alguns outros irmãos. Então o texto já começa falando que o apóstolo Paulo ele começa a relatar esse fato, e a gente vê aqui no versículo 18, que ele diz assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, está vendo? Onde eles se juntavam? Na igreja. Há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Está vendo? O que é dissensão? É pessoas criando divisão com a outra, discórdia. E isso, o apóstolo Paulo já estava sabendo o que estava acontecendo. E ele começa aqui a falar, no versículo 19, ele diz assim: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então você veja que naquele ambiente também o que acontecia? Heresias. O que era heresias? Eram coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, e as pessoas achavam ali que tinha a ver com a palavra de Deus. E em meio àquelas convicções de muitos ali que não entendiam ainda como deveriam entender a palavra, eles colocavam aquilo como certo. E isso criava o quê? Confusão, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento da verdade de Deus, né? Nas duas áreas, tanto na graça como no conhecimento. Então o apóstolo Paulo ele vai orientando a igreja, que até importa que haja entre vós heresias, tá vendo? Então a gente vê às vezes que tem pessoas às vezes que vêm para esse caminho da comunhão da igreja, mas às vezes estão com conceitos errados,
E às vezes são conceitos heréticos, conceitos que não são bíblicos. O que é que a gente tem que fazer? Nós que conhecemos, se temos mais uma experiência melhor da palavra, é ajudar aquela pessoa. E não criar ainda mais confusão, não criar ainda mais divisão, mas ajudar se ela realmente quiser. Mas se aquela pessoa ela está já com o coração, com esse sentimento, com essa perspectiva, expectativa de só gerar confusão, então deixa a palavra de Deus que a gente tem que o quê? Se afastar. Entendeu, irmãos? Olha então que o apóstolo Paulo ele pega e diz o seguinte, no versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Olha só como estava a situação do povo da igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo ele vai começar a falar que a igreja ela tem que buscar a ceia, né, do Senhor. O que é essa ceia? A ceia ela representa a mesa. A mesa, o que significa a mesa? A mesa é comunhão, irmãos. Ceia é comunhão. Ceia, a gente vai lá na frente ver a ceia do Senhor Jesus, né? Que a gente também vai falar um pouco isso no próximo domingo. A gente vai estar agora no período de Páscoa, né? E a gente vai falar um pouco também sobre o sentido da Páscoa. Mas aqui, trazendo para o tema de hoje, que é sobre a campanha contra a divisão na igreja de extensão, o apóstolo Paulo também estava ali orientando a igreja, instruindo ao povo e dizendo: olha, o que vocês estão fazendo não é para glorificar o nome do Senhor, a ceia que estão fazendo, porque a palavra ceia significa comida, entendeu? Comida. E quando eles se reuniam, o que eles faziam? Eles se reuniam e começavam a fazer ali dissensões, divisões. E lugar onde se tem o encontro do povo de Deus é para ter o quê? A harmonia e ter a paz de Cristo na vida de cada um. Um procurando ali suportar o outro, procurar ali ajudar o outro, e não promover tipo de discórdia. E às vezes acontece. Então a gente tem que fazer o quê? A gente não pode olhar isso só como de uma forma natural. A gente também tem que entender de uma forma espiritual. Então observe que no versículo 20, quando você ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, aquela comunhão que estava existindo, existia ali também uma forma do povo de Deus se reunir para promover a comunhão, e chamava ali a festa do agapão, né? E essa festa era uma festa onde o objetivo era reunir, abençoar também os irmãos, ajudar o outro, e principalmente aos necessitados. Só que essa festa, ao invés de ele entender qual era o sentido mesmo da palavra de Deus, eles começavam a criar o quê? Divisão, discriminação. E a gente sabe que isso vai trazendo uma quebra na fé de muitos, né? Então aqueles que já são mais maduros, que são mais experientes, tem que ajudar aqueles que são ainda o quê? Mais ainda novos na fé. A gente chama de neófitos. Então aqui, nessa mesa, o que estava acontecendo? Cada um ali só pensava em si. Ou seja, cada membro ali daquela comunidade só estava pensando em si e na boa vontade daquelas pessoas que elas queriam dar privilégio, preferência. E a gente sabe que Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente tem que buscar em Deus esse entendimento para que essas coisas que o sistema desse mundo sem Deus faz não seja um eco para a igreja. Amém? Porque às vezes muitos de nós estamos copiando mais o mundo do que a Cristo. Muitos estão copiando as coisas do mundo para trazer para as coisas
de Deus. A ordem não é essa. A ordem é a gente buscar as coisas de Deus para influenciar este mundo que não tem entendimento da palavra. Então aqui, irmãos, estava vendo que entre os irmãos muita divisão, dissensão. E aí, se a gente observar que essa questão não é só uma questão física, é uma questão de natureza espiritual. É uma questão que às vezes muitas pessoas estão caminhando por esse caminho, mas estão indo por um caminho o quê? Da fraqueza espiritual, da enfermidade espiritual. Porque quando a gente busca a Deus, quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente vai entendendo que realmente a gente precisa exercer a palavra de Deus. A gente não deve somente ler a palavra, estudar a palavra, mas também praticar a palavra. E isso, muitas das vezes, é uma batalha para nós mesmos. Mas a gente tem que vencer isso em Cristo. E ele deixou aqui o exemplo dele. Mesmo ele ali naquela mesa, quando ele reparte o pão, ele mostrou para a gente que vai ter pessoas que estão ali na mesa, mas não querem estar na comunhão. Não querem estar na unidade, amém? A gente vê o exemplo disso, ele deixou claro isso. Jesus, quando ele veio, deixou claro. Ele continuou amando a cada um, e ele continuou vendo qual é a decisão de cada um, e até ali. E aquele que realmente não queria estar na comunhão, na unidade, o que aconteceu com ele? Ele foi embora. Não é verdade? Que foi Judas. Ele saiu da mesa. Mas não foi Jesus que expulsou ele da mesa. Entenderam? Então a gente tem que ter paciência um com o outro, com os irmãos. A gente sabe que quando alguém não está muito bem na fé, ali, às vezes estamos às vezes fazendo muita comunhão aqui na mesa, né? E às vezes a gente está vendo ali que um irmão não está bem na fé. E nós, como pessoa mais experiente na fé, o que a gente vai fazer? A gente vai abraçar essas pessoas e não sustentar mais ainda a confusão, né? Porque senão começa a se criar ali um ambiente de quê? De partidarismo. E isso não é de Deus, igreja. O corpo não foi feito para ser dividido, né? O corpo ele foi para ser unido. Porque o corpo tem... Jesus traz essa simbologia do corpo como o corpo que é a igreja. E o corpo ele não pode andar dividido, repartido, né? Porque o corpo ele depende de cada membro do corpo para que a função do corpo seja bem realizada. Então, veja que Jesus, então, ele deu esse exemplo para a gente. Vai ter pessoas assim. E elas mesmas vão sair, igreja. Agora, quando você tem a oportunidade de semear o amor de Cristo para essas pessoas, semeie. Faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte como filhos de Deus, filhos de Deus. E entender que a parte da outra pessoa e a parte de Deus a gente não pode fazer. Amém? A parte nossa é a gente orar e pedir que as pessoas procurem se conscientizar de que não vale a pena ficar no caminho de discórdia, um irmão falando mal do outro, desejando mal ao outro, lançando palavras ali contrárias, e não procura, muitas das vezes, conversar com o outro. A palavra de Deus diz, se ele tiver alguma coisa contra o outro irmão, nós temos que ir até a ele e ali orar e perdoar. Não é a gente ficar virando as costas e ficar depois falando para outras pessoas, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, e não vai até a pessoa e conversa. Isso não é certo. A palavra diz que a gente tem que ir ao irmão e ali perdoar o outro, né? Para ficar todo mundo em paz e bem. Porque, irmãos, a gente está vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Aí você fica dessa forma com o irmão, fica zangado, fica sem perdoar. E aí o que acontece? Jesus vê como é que fica essas pessoas que estão com o coração assim. Será que vai subir? Então é tempo de a gente se arrepender, irmãos. Se arrepender, buscar o caminho da comunhão, da unidade, da paz. Porque a gente não está vivendo mais tempos fáceis na terra. E naquele tempo ali,
conforme o apóstolo Paulo estava falando, ele estava falando para o povo de Deus. Olha, ele disse assim: quando vocês estão se ajuntando, há entre vós dissensões. E não somente quando se ajunta fisicamente, mas também espiritualmente. Nós somos o quê? O corpo, né? Então, mesmo ainda você na sua casa, no seu trabalho, ou encontrando algum irmão fora dessa comunhão da igreja que tem, você está ali com um ou com o outro, tem que vigiar muito o que fala com o outro. Porque às vezes você está semeando ali uma discórdia de um outro irmão. Às vezes você está ali machucada com alguém, e ao invés de você orar a Deus e pedir a direção para que essa causa seja resolvida, aí vai para outras pessoas e começa ali a semear discórdia, dissensão, e isso não é de Deus. Aí como é que a igreja fica? A igreja começa a ficar dividida, um irmão começa a olhar com um olhar diferente do outro, e a gente tem que entender uma coisa, irmãos: nenhum de nós somos perfeitos, nenhum. O perfeito é aquele que veio, não pecou, não teve nenhum pecado, mas mesmo assim ele nos perdoou. Amém. Né? Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, e a gente tem que agora procurar seguir esse mesmo exemplo que o nosso mestre nos ensinou a seguir. Então a gente tem que vencer, irmãos. A gente não pode ficar criando esse tipo de ambiente de discórdia, de confusão, e isso trazendo mais ainda do que enfermidade para a própria igreja. Quando eu leio lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, Segunda Crônicas 7, e diz assim, versículo 14, olha só. Segunda Crônicas 7, olha o que diz aqui, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, quem é o povo aqui que Deus está falando? Aqui está falando naquela época o povo de Israel. Mas você é povo de Deus? Nós somos ou não somos povo de Deus? Então essa mesma palavra aqui que foi para aquela época é para hoje, para nós. E olha só o que Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome de Deus? Você chama ou não chama? Então somos povo dele, amém? Se humilhar, olha aí, humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que está acontecendo é que Deus está dizendo que se a gente se arrepender, a gente chorar, se humilhar, porque a gente não pode se achar melhor do que o irmão, igreja. O que é se humilhar? É você reconhecer que nós não somos melhores do que nenhum de nenhum dos nossos irmãos. E às vezes a gente acha que o outro irmão é que tem que ser o perfeito, que não falha, que tem que ser a excelência da perfeição. E a gente falha, irmãos. A gente tem que entender isso. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Agora não é porque nós falhamos que a gente vai ficar continuar na falha. Entende? O que é que o Senhor nos ensina? A gente se humilhar, reconhecer, olha aqui, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes, o que a gente está fazendo? Falando mal do outro para outro irmão. Vai criando ali uma divisão, vai criando ali uma discórdia, vai criando ali, às vezes, até uma rebelião, por causa de falatórios. Um está zangado com o outro, está aborrecido, o outro falhou. E aí, quem é que vai vir nessa história para poder estar ali aplaudindo? O próprio Satanás. Que ele não gosta de unidade, ele não gosta de comunhão, ele gosta de divisão. Entendeu? Então, no texto ele diz aqui, ó: então, se ouvires, se a gente buscar ele, converter, a gente ora, irmão. Se a gente está com o coração machucado com alguém, então, ore a Deus, peça misericórdia a Deus. Deus vai ali dar direção, Deus vai te fortalecer.
E não vai deixar seu coração ferido, porque quando a gente se sente ferido por alguém, a gente tem que pedir a Deus para que Deus venha nos dê sabedoria. Porque às vezes não é a gente fugindo de uma determinada situação que a gente passou. É enfrentando ela, perdoando e sendo curado. Amém, igreja? Então Deus está dizendo aqui que eles vai sarar o que? Nossa terra. Só se sara aquele que está o quê? Ferido, né? Não se sara nada que está já curado, né? Algo que está ainda ali ferido, enfermo, não é verdade? Então, é essa a campanha desse período que a gente está fazendo. E é essa chamada aqui que Deus está falando hoje, que para a gente buscar viver uma vida em comunhão, irmãos. O mundo não tem comunhão. Olha aí o que está acontecendo agora que a gente está vivendo. É guerra e mais guerras. É poderes e mais poderes sendo combatidos, né? Disputados na terra. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo Deus disse, hoje eu até li em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe deste século. Nós somos a igreja para continuarmos o quê? Unidas, aleluia, em uma só fé, em um só propósito. Então vamos vencer, irmãos. Vamos vencer tudo aquilo que o inimigo tenta lançar no nosso coração para a gente ficar dividido com o irmão. Que quanto mais a gente vai deixando esse tempo ser consumido na mágoa, no ódio, na falta de perdão, quem ganha com isso não é o reino de Deus, é o reino das trevas. Então vamos avançar e vamos prosseguir firmes na unidade, na comunhão dos santos. Amém, igreja? Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa campanha. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Eu tenho aqui visto, Senhor, respostas, Senhor, da unidade. Mas eu sei, Pai, nós sabemos que isso é uma batalha diária, Senhor, onde o inimigo não está brincando, Pai. Aleluia, Pai. O inimigo lá fora, ele já tem a convicção de que já ganhou as pessoas, porque ele não tem entendimento, Senhor. Mas eles têm atacado muito a igreja, Senhor. Atacado, Pai, com muitas heresias de perdição, com muitas confusões, Senhor. Mas que o Senhor nos guarde, Senhor, nesse tempo tão mal que está vivendo na terra, Senhor. Que a gente venha reconhecer, meu Deus, meu Pai, que nós precisamos liberar perdão um com o outro, buscar a paz um com o outro, Senhor. A paz que este mundo não dá, mas é a paz de Cristo, Senhor. Deus nos ajuda e nos dá a maturidade cristã, Senhor, para que a gente possa saber lidar, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus.